Fala galera, tudo bem? Nossa terceira aula. Hoje vamos falar do templo de Zorobabel sendo reconstruído depois que o povo retorna da Babilônia, após a cidade de Jerusalém ter sido destruída e o templo de Salomão ter sido destruído. Nós vamos ver hoje nessa aula sobre esse passo a passo da reconstrução do templo de Salomão pela liderança de Zorobabel. Espero que vocês gostem desta aula. Vai estar bem detalhada. Nós vamos ler bastante versículos. Quero mostrar uma linha do tempo para vocês. Espero que isso ajude de coração, que te ajude a entender, que possa aí te dar uma clareza nesses textos. Eu tenho entendido que quando a gente faz um vídeo mostrando figuras, mostrando uma linha do tempo, datas, lendo versículos, isso tudo ajuda, facilita no entendimento. Eu acredito que tem pessoas que têm facilidades para aprenderem apenas ouvindo, outras pessoas já têm um certo conhecimento bíblico, então eles assistem um vídeo e já conseguem compreender, mas o meu desejo é sempre poder instruir a todos. Então eu sempre prefiro fazer, mesmo que seja mais pausadamente, às vezes um pouco até maçante, mas eu prefiro mostrar cada texto, onde que eles estão, mostrar algumas imagens, que eu acredito que olhando imagens facilita muito o entendimento. Então essa aula, esse é o meu propósito, trazer aqui para vocês, e eu espero que possa ajudar e contribuir aí na tua vida. Tá bom, pessoal? Lembrando que todo o material do meu canal é 100% gratuito. Não faço nada que vai ter custo nenhum, porque eu creio que de graça eu recebi de Deus e de graça a gente deve repassar. Então, continue seguindo aí o canal, acompanhando os vídeos. Vai ter muito material ainda, é claro que dá um certo trabalho, né, de fazer aqui as edições, preparar os slides. Então pelo menos 2 vídeos na semana é o que eu tenho tentado fazer. Quero abordar muitos temas. Vou estar iniciando agora uma outra série com o tema espiritualidade sem religiosidade. Então continue acompanhando aí, e eu tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida. Tá bom, pessoal? Então vamos aqui para o que interessa. Vamos passar aqui para uma linha do tempo. Eu vou estar mostrando essa linha do tempo e mostrando alguns detalhes e lendo alguns textos aqui para mostrar para vocês as referências bíblicas. Então, só para nós recapitularmos, nós vamos começar aqui, no ano de 966 a.C., foi quando construiu o templo de Salomão. Então vocês vão lembrar aqui o templo. Deixa eu só tirar aqui para vocês poderem ver. Então a construção do templo de Salomão encerrou-se no ano de 966 a.C., que foi assunto da nossa aula anterior. Foi esse templo aqui que eu expliquei. Se você não assistiu, então procura aí no canal, aula 2, que você vai ver sobre o templo de Salomão. Então aqui está uma imagem do templo, da área externa, o pátio, e aqui uma imagem interna do templo. É esse templo que vai ser destruído pelos babilônios. Então vamos voltar aqui. Então, depois, no ano 587 a.C., o templo, esse templo de Salomão, é destruído pelo rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Então eles invadem a cidade de Jerusalém. Eu mostrei também na aula anterior, você acompanha lá uma imagem da cidade, de como ela era naquela época. E o reino da Babilônia invade a cidade de Jerusalém, põe fogo na cidade, destrói as casas, saqueia a cidade, destrói os muros e destrói o templo. Então aqui tem 2 imagens.
representando essa destruição, e eles saqueiam o templo. Eles levam todos os utensílios de ouro que os sacerdotes usavam. É nesse momento que a Arca da Aliança desaparece e ela nunca mais vai retornar para o templo judaico. Tanto é que nessa aula do templo de Zorobabel, mais à frente eu vou estar falando um pouco, a Arca da Aliança não retorna para o templo. Então eles levam, destroem o templo, destroem a cidade e levam o povo cativo para a Babilônia. A Babilônia, querido, só para você saber, ela está na região que hoje é o atual Iraque. Então, no final da aula eu vou mostrar um mapazinho ali para você também ter esse conhecimento. Mas é lá na região do Iraque. Bom, então isso foi no ano 587, o templo é destruído. Aí no ano 539, a Babilônia é derrotada pelo rei da Pérsia. Então o reino babilônio que estava dominando a terra naquele momento, nesse ano de 539 ele é destruído, derrotado pelo rei da Pérsia. Vamos ler aqui. Onde que está a referência bíblica? Lá em Daniel, capítulo 5, nos versos 24 a 31. Eu vou ler aqui. Versículo 24. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar. Belsazar era o rei da Babilônia, filho de Nabucodonosor, o último rei da Babilônia, que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Caldeus aqui também é uma terminologia para os babilônios. E Dário Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Dário provavelmente era um dos principais, ou um rei vassalo do rei Ciro, que era o rei Ciro aqui que conquista o reino babilônio. E Dário aqui, ele era um dos seus, talvez o seu principal oficial. Ou alguns dizem que talvez era um outro nome dado para o próprio rei Ciro. Então, queridos, o que está acontecendo aqui? Daniel capítulo 5, você depois pode ler lá todo o capítulo. Eu só trouxe aqui alguns versículos mostrando que o reino da Babilônia seria entregue para o reino dos medos e os persas. E no capítulo, no início ali do capítulo, vai narrar a história que esse rei aqui, o Belsazar, ele faz um banquete enorme, uma festa para 1000 pessoas, 1000 oficiais do seu reino. E para você ter ideia, eles começam toda a festividade, beberem vinhos, e ele solicita que fosse pego todos os copos de ouro, todos os utensílios de ouro que o próprio pai dele, Nabucodonosor, havia saqueado do templo de Jerusalém, do templo de Salomão. Então eles estão naquela festividade, ali nos seus prazeres, e de repente aparece um dedo de uma mão humana na parede e começa a escrever. E aquilo começa a angustiar o rei Belsazar, e ele pede para que todos os reis, os magos, os sábios, todos os que tinham conhecimento místico da Babilônia, eles viessem para tentar decifrar o que estava escrito na parede, que era esse Mené, Mené, Tekel e Parsim. Ninguém consegue. Aí eles lembram de Daniel. Daniel já tinha interpretado os sonhos de Nabucodonosor, e eles chamam Daniel para interpretar, e Daniel então interpreta aqui o que estava escrito, que foi o que nós acabamos de ler nesses versículos, trazendo um juízo sobre o rei e também que o seu reino seria tomado pelos persas. Ok, pessoal? Então essa é a referência bíblica.
mostrando, é claro que tem outros ali em Daniel que poderia trazer, mas é o que aconteceu na história. E aqui do lado esquerdo é uma imagem da cidade da Babilônia. A cidade, ela era linda, era uma cidade também toda protegida, tanto que era o principal reino daquela época, e ela era muito conhecida pelos seus jardins verticais. Você pode pesquisar aí no Google, você vai ver que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então era uma cidade muito linda, muito poderosa naquela época. No entanto, ela foi derrotada pelos persas. Ok, pessoal? Então isso aconteceu no ano 539 a.C. E ao serem derrotados pelos persas, aconteceu algo muito importante, que o rei da Pérsia, o rei Ciro, e aqui nós vamos entrar já nesse ano aqui, 538, ele vai emitir um decreto de liberdade aos judeus. E aí então acontece o primeiro retorno de uma leva dos judeus que estavam no cativeiro babilônico para voltarem para a Judéia. Porque o reino da Pérsia, primeiro que foi Deus que cumpriu, né, essas profecias, e foi Deus que levantou esses reis, e a Bíblia diz que Deus levanta e abate reis, e tudo está no controle das suas mãos. Então o próprio rei da Babilônia foi Deus que usou ele para trazer um juízo sobre o povo judeu, mas depois Deus também usou o rei da Pérsia para abater aquele que estava oprimindo o povo na Babilônia e libertá-los para voltarem para suas terras. Bom, o reino da Pérsia, eles tinham um modelo diferente. Então eles permitiram que o povo judeu voltasse para a sua terra, e isso acontece através de um decreto do rei da Pérsia chamado Ciro. Vamos ler aqui. E onde que está a referência? O decreto de Ciro. Lá em Esdras, capítulo 1, versos 1 até o versos 3, vai dizer assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então olha o decreto do rei da Pérsia, que não tinha nada a ver lá com os judeus, mas veja, né, ele sendo usado por Deus para libertar o povo, e ainda permitindo que o povo voltasse para edificar a casa que havia, o templo de Salomão em Jerusalém. E ele vai dizer ali: o Senhor, o Deus dos céus. Tanto que o profeta Isaías, no 45, versículo 1, ele vai dizer: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Então, Deus, profetizando através de Isaías, vai chamar Ciro de seu ungido. Então, olha que coisa interessante. Deus usa quem Ele quer, o povo que Ele quiser, para cumprir todos os seus propósitos. Mas é então a partir do decreto de Ciro que o povo começa a retornar, só que o povo retorna em 3 etapas. E esse aqui é apenas a primeira etapa. Vamos voltar aqui para eu te mostrar. Então é o primeiro retorno. E esse retorno, ele foi conduzido pela liderança de Zorobabel. E isso acontece no ano 538. Então, ele diz ali no decreto, ele diz: aquele que tiver, né, o desejo de voltar, então retorne para reconstruir o templo. Porque aqui já tinham se passado muitos anos, então provavelmente já tinha pessoas lá, né, que estavam com suas casas, seus trabalhos, mesmo no cativeiro, mas estavam lá com a sua família e não queriam correr o risco de voltar para uma terra que havia sido destruída, conquistada por outros povos, não saberiam o que iriam encontrar lá na Judéia, então eles preferem ficar por ali. Porém, um grupo guiado por Zorobabel, por isso que o templo é chamado como o Templo de Zorobabel, retorna para a Judéia. Logo que eles retornam para a Judéia e chegam lá, eles já começam a quererem reconstruir o templo. E eles começam já a fazer ali as primeiras obras. O primeiro momento do templo, na verdade, eles vão construir o altar do holocausto. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas vamos seguir aqui na linha do tempo. Então,
536 a.C., as obras paralisam por causa da perseguição e ficam 16 anos paralisadas. Então imagina só que situação. Eles voltam, todos motivados para começarem a reconstruir o templo, e logo no início, por causa das perseguições, eu vou mostrar aqui para vocês, eles são obrigados a pararem a reforma e a reconstrução do templo, e isso dura 16 anos. Onde que nós encontramos isso na Bíblia? Então, o início e a paralisação das obras. Vamos aqui ver as referências. Esdras, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3, diz assim: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo, como um só homem, em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel. Então a primeira coisa que eles edificam é o altar. Lembra na aula anterior o altar do sacrifício, que era o primeiro passo de toda aquela rituais que haviam no templo? Então eles edificam um altar para sobre ele oferecerem o holocaustos, ou seja, eles queriam sacrificar a Deus novamente e oferecerem sacrifícios a Deus, holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram um altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sobre ou debaixo o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Bom, queridos, é importante entender que quando eles retornam para a terra, havia já outros povos ali na terra, principalmente os samaritanos. E então eles chegam na cidade e encontram uma cidade totalmente diferente da cidade que foi no tempo de Salomão, no tempo de Davi, que havia os muros, que havia paz, que era somente os judeus ali dentro. Então eles voltam para uma cidade que já está dominada por outros povos, e quem dominava ali era o reino da Pérsia. Então tinha um governador, um líder, que tinha que prestar contas ao reino da Pérsia, ao rei da Pérsia. Então eles já estão debaixo de um ambiente muito mais complicado, e eles começam a edificar o altar e começam a sacrificar mesmo debaixo do terror, como diz ali. E aí em Esdras capítulo 3, no versos 11 e 12, vai dizer assim: Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Ou seja, quando chega nesses versículos, eles já estão colocando os alicerces novamente para construir o templo, que era, a principal obra, a obra maior e mais difícil de ser reconstruída. E eles estão ali, e cantando e louvando e agradecendo a Deus, declarando que Deus era bom, que a sua misericórdia, porque eles estavam novamente voltando para as suas terras e reconstruindo o templo. Aí o texto vai dizer no versículo 12: Porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa, ou seja, tinha uma parte do grupo que voltou com Zorobabel que já era idoso, os levitas, os sacerdotes, e eles tinham visto a primeira casa, o templo de Salomão. E quando eles começaram a ver todo aquele ambiente de dificuldade, tudo que eles iriam enfrentar, os alicerces, sem saber se seria realmente um novo templo glorioso, como tinha sido o templo de Salomão, eles começam a chorar, chorando em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, porém, tinha um outro grupo que não tinha visto o templo de Salomão, pessoas mais novas, levantaram as vozes com gritos de alegria. Então olha que coisa interessante. Lá no versículo 13, eu não coloquei ali, mas ele vai dizer assim: de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Então imagina o ambiente que estava, uma parte do povo chorando, outros se alegrando, e era nesse ambiente que eles estavam colocando os alicerces do templo para dar início às obras. Porém, no capítulo 4 de Esdras, as obras precisam paralisar. Eu vou mostrar aqui para vocês.
Então, isso acontece em 536, e aí vai durar 16 anos, onde eles precisam parar com as obras até recomeçarem no ano de 520 a.C. Vamos ver aqui. Então, aqui está o profeta Zacarias e o profeta Ageu. Deus levanta esses dois profetas no meio do povo, e é eles que vão exortar o povo, aqueles homens que estavam lidando com as obras e que tinham paralisado, para que fosse recomeçado a obra do templo. Mas vou mostrar aqui as referências para vocês. Então, lá em Esdras 3, a gente viu que eles restauraram o altar, começaram a oferecer sacrifícios, e aí eles começam a lançar os alicerces do templo. E em Esdras capítulo 4, depois você pode ler todo o capítulo, vai mostrar que por causa da perseguição do povo que estava ali, e também por causa de algumas injustiças, eles são obrigados a paralisarem as obras, e isso foi um decreto do rei Artaxerxes, que era um rei da Pérsia. Então, isso está lá em Esdras capítulo 4, versículo 21, que diz assim: Agora, pois, dai ordem para impedirdes aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade até que eu dê uma ordem. O que acontece? Os inimigos que estavam ali na terra, os adversários de Judá e de Benjamim, ali, que eram as tribos da Judéia, eles, no início, no versículo 1 de Esdras 4, eles querem participar na construção do templo. Porém, Zorobabel fala que não. Fala assim, nós vamos construir o templo do nosso Senhor. E aí eles ficam meio que indignados, e eles mandam uma carta lá para esse rei, na Pérsia, dizendo que esse povo judeu que tinha voltado para cá, eles eram um povo que fazia motim, que fazia, assim, era um povo rebelde, era um povo que se revoltava contra os seus reis. Aí eles começam a fazer essas acusações, e dizendo que eles estavam construindo ali o templo, mas que se ele deixasse, ia chegar um momento que esse povo ia se fortalecer novamente, o povo judeu, e que eles iam derrubar o rei da Pérsia. E aí ele recebe essa carta, essas acusações, e ele diz, quer saber? É verdade, vamos parar essa obra. E aí ele dá esse decreto dizendo que era para parar a obra até que ele permitisse ou desse uma nova ordem para que isso fosse reconstruído. E aí, queridos, acontece isso, o templo para e fica aquele intervalo de 16 anos, onde eu falei que ali na linha do tempo. E aí no capítulo 5 de Esdras, a Bíblia diz assim: E os profetas Ageu e Zacarias, os dois profetas aqui, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Então o que acontece, queridos? Depois de 16 anos, Deus levanta esses dois profetas, tem os livros deles, vocês podem ler depois com mais calma, e eles começam a profetizar, dizendo que o povo, deveria recomeçar, e que mesmo diante das dificuldades, é o profeta Ageu que vai dizer que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Então eles começam a reanimar o povo, eles começam a incentivar o povo a recomeçarem as obras que tinham sido paralisadas. Ok, pessoal? E aí no ano 515 a.C., o templo, por fim, ele é finalizado. Isso vai acontecer aí num período de tempo entre 21 a 23 anos, porque eu já ensinei em outros vídeos que todas essas datas aqui, elas são aproximadas, então elas podem ter alguns erros, Óbvio que existem datas que são bem exatas, mas a maioria delas pode ter aí 2 anos de diferença. Então você vai de repente encontrar aí nos estudos, olhando um livro vai dizer uma data, no outro diz um ano diferente. Então isso aí faz parte, não tem problema nenhum. Então por isso que eu coloquei aqui, foi mais ou menos nesse período aí de 21 a 23 anos, o templo de Zorobabel, o antigo templo de Salomão, ele é reconstruído e finalizado. Bom, o templo de Salomão, ele levou 7 anos para ser construído. E o templo aqui de Zorobabel, 20 e poucos anos. E o templo de Herodes, que é o da nossa última aula, vocês vão ficar impressionados, ele levou aí desde o início das suas reformas até o
fim das reformas, levaram-se aproximadamente 83 a 84 anos. Ok, pessoal? Então, o templo é restaurado, reconstruído, e isso está escrito lá em Esdras também, no capítulo 6, versículo 13 a 15, nós vamos ler. Então, Tatenai, o governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram diligentemente, conforme ao que decretara o rei Dário. Então aí já é, né, o outro rei da Pérsia. Então precisa entender ali, né, que passaram vários anos, então foram trocando os reis. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Então, né, eles que profetizaram que ia dar tudo certo, reconstruir e tudo mais. E edificaram e terminaram a obra conforme ao mandado do Deus de Israel, e conforme ao decreto de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então, o povo restaura o templo, e aqui em Esdras capítulo 6, no mesmo capítulo, no versículo 18, ele vai dizer assim: e puseram os sacerdotes nas suas turmas, e os levitas nas suas divisões, para o ministério de Deus em Jerusalém, conforme ao que está escrito no livro de Moisés. Então, eles reconstroem o templo, e aqui eles restabelecem o sacerdócio levítico. Então, lembra que na aula anterior, né, a gente falou lá e deu todos os detalhes, como que eram os rituais dos levitas. Então aqui eles estabelecem novamente aquilo que na lei de Moisés dizia, aquilo que Davi depois estabeleceu, dando para o seu filho Salomão no templo, as ordens. Então aqui as turmas dos levitas, as divisões, e eles então começam a sacrificar novamente na casa de Deus e começam a ter ali os rituais. Porém, só para relembrar ali, eu já falei, o templo ele está sem aquilo que era mais importante do templo, que era a Arca da Aliança. Lembra que ficava lá no Santo dos Santos, que simbolizava a presença de Deus? Então esse talvez era um dos motivos que aquele povo, eles olhavam que o templo de Salomão não tinha ficado, o templo de Zorobabel não tinha ficado tão glorioso assim quanto o templo de Salomão, porque o principal ali, como é que eu posso dizer, o principal ponto do templo, o artifício, não é bem essa palavra que eu queria usar, não estava mais com eles, que era a Arca da Aliança. Então isso entristeceu muito esse povo. Porém, o templo também era um templo grande, quase das mesmas estruturas. Na verdade, tem um texto, eu não trouxe aqui, que Ciro, ele ajudou na reconstrução, mandou ali materiais, enviou ali recursos para que o templo fosse construído, e ele diz que o templo precisaria ter 60 côvados, e era na verdade o dobro do templo de Salomão. Então imagina que era para ser até um templo maior do que o de Salomão, porém ele não acaba sendo na mesma estrutura que Ciro tinha dado a ordem, e o principal de não ser tão glorioso também era que não tinha todos os detalhes de ouro, mas é por causa principalmente da Arca da Aliança, que não estava no meio daquele povo, tinha sido perdido. E até hoje, né, não se encontraram a arca, existem algumas aí suposições e possibilidades de onde ela possa estar. Bom, pessoal, então aí o templo é finalizado. Agora é interessante, porque aqui, ó, Esdras e Neemias, que eram duas figuras importantes aqui para citar essa reconstrução do templo, eles na verdade eles não estavam na reconstrução do templo. Eles vão retornar para a Judéia apenas alguns anos depois. Então isso é bom, por isso que eu fiz a linha do tempo para você entender. Porque como você lê lá em Esdras e ele está citando várias coisas do templo, a gente acha que ele era quem estava também junto lá na construção, mas na verdade era Zorobabel. Bom, então, quando que vem a segunda leva dos judeus para a Judéia? No ano 457 a.C., é o segundo retorno de judeus pela liderança de Esdras. Esdras, ele era um escriba. Escriba, ele era responsável com reproduzirem a Torá. Então, eles eram como pessoas assim que iam copiando, os copistas que copiavam, e foi esses copistas que preservaram as escrituras que nós temos hoje. Depois, né, na Idade Média, os monges e tudo mais
foram copiando os textos que eles iam sendo deteriorados ali com o tempo, e ele era um desses homens que conhecia muito da lei. E ele retorna, e mais uma leva do grupo retorna com ele, com Esdras. E o que acontece nesse momento? Quando Esdras volta para a cidade, acontece a restauração política, social e espiritual do povo que estava agora então ali na Judéia. E tem algumas referências aqui que eu quero mostrar para vocês. Esdras capítulo 7, no verso 6, diz assim: então, este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés. Então ele era um conhecedor da lei de Moisés, lembrando que a maioria do povo não conhecia a lei, porque aqui tem a imagem, mostra aqui um rolo, né, da lei. Então isso aqui era algo que custava muito, então o povo não tinha acesso. Normalmente era um escriba que tinha esse acesso, que lia, estudava, e ele abria ali e ensinava o povo, ensinava, né, diante da multidão, e foi o que essa imagem está representando. E era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. O rei aqui é o rei da Pérsia. Então ele está agora voltando para a Judéia. Esdras capítulo 7, verso 10. Daí vai dizer assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então ele está voltando para ensinar o povo a lei do Senhor, a lei de Moisés. Então ele vai fazer uma restauração espiritual. Aí Esdras 7:25, e tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não as sabe, lhe ensinarás. Então ele vem trazer uma restauração política e social também, porque o próprio rei da Pérsia diz: vai lá, você que tem o conhecimento, estabelece e nomeia magistrados e juízes para julgar o povo, e aqueles que têm um certo conhecimento da lei, você vai nomear essas pessoas, e aqueles que não sabem, vocês vão ensinar. Porque quando ele chega lá, na Judéia, ele vai encontrar um ambiente onde o povo de Israel, o povo ali judeu, já estava cometendo novamente aquilo que desagradava a Deus, e que tinha sido um dos motivos que eles tinham sido levados para os cativeiros. Eles já estavam se relacionando com mulheres dos outros povos, e ele encontra aquele cenário todo caótico, e ele começa, através da palavra de Deus, né, os escritos de Deus, a restaurar tudo aquilo que estava ali, de uma certa forma, bagunçada no meio do povo. Ele foi contemporâneo de Neemias. Eu deixei uma última referência aqui, porque ele vai participar na reconstrução dos muros, que é o último passo ali que nós vamos ver da linha do tempo, e vai dizer assim no capítulo 8 de Neemias, verso 3: e leu no livro diante da praça, leu o livro, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Então ele reúne todo o povo. Antes disso, quando ele vê todo aquele cenário, ele reúne o povo, eles entram em arrependimento, em jejum. Então isso tudo você vai encontrar ali em Esdras, e aí depois ele começa a ensinar esse povo para trazer essa restauração para o povo judeu. E por fim, no ano 445, vem a última leva, retornando para a Judéia, através da liderança de Neemias. Neemias, lá na Pérsia, ele era um copeiro do rei, e ele está ali triste. Você vai ver isso na história dele, porque ele ouvia falar que o seu povo estava perdido, que a cidade ainda estava com seus muros todos destruídos, que havia muita dificuldade. Então ele está lá meio triste, e o rei percebe isso e pergunta para ele, e ele fala, né, que era o povo dele, que ele estava sofrendo, e ele pede: deixa que eu volte para restaurar os muros, restaurar a cidade. E o rei, naquela ocasião, permite com que ele retorne, e é nesse ano ali que ele retorna para a Judéia. E ele chegando, ele reconstrói, lidera a reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias capítulo 2, verso 17 diz assim: então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Então olha o que ele diz para o povo, quando ele chega, ele diz: vejam a miséria que nós estamos. A cidade de Davi,
A cidade de Deus, que Deus escolheu, Jerusalém, está assolada, suas portas quebradas. Vamos reedificar. E aí Neemias 6, capítulo 6, verso 15, vai dizer: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias, aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Olha que coisa gloriosa. Eles reconstruíram os muros, que era algo enorme, né? Para você, que alguém que já foi até Jerusalém, que conhece, é uma coisa absurda. Em 52 dias, eles reconstruíram os muros da cidade de Jerusalém. E em Neemias 7, o versículo 1 ao 4, eu não trouxe aqui para ler, mas ele então vai reestabelecer novos guardas e a cidade de Jerusalém volta novamente a estar protegida. Então aqui, através de Esdras e Neemias e Zorobabel, há toda a reconstrução do templo, da cidade de Jerusalém e dos muros da cidade. Ok, pessoal? Por fim, eu vou mostrar aqui esse mapa para nós encerrarmos de provavelmente qual foi a rota do retorno dos judeus do exílio. Então aqui está Jerusalém, estou com o mouse aqui, próximo do Mar Morto. Essa é a região, né, de Israel. E aqui era a Babilônia. Hoje é a região aí do Iraque, perto do Irã. O rei da Pérsia era a região do Irã, então que era próxima aqui, vizinha do Iraque, que conquistaram. E eles conquistavam e eles iam conquistando toda aqui essa região do Oriente, né, iam ali até o norte da África, eles iam conquistando. Depois o rei da Pérsia vai ser derrotado pelo reino da Grécia, e depois os gregos vão ser derrotados pelos romanos. Então, aqui diz, residência de Neemias, também o local onde ocorreram os eventos narrados em Esther. Suzã aqui, então, provavelmente onde era a residência de Neemias. Aqui é Ur dos Caldeus, onde era a terra de Abraão. E aqui diz, rota provável de Sesbazar e Zorobabel. Sesbazar era um dos líderes também que guiou o povo junto com Zorobabel na primeira leva. Então aqui mostra, eles estavam na Babilônia e eles provavelmente fizeram esse trajeto aqui por cima, vão vindo, até chegarem aqui na região da Judéia. E depois, rota provável de Esdras e Neemias foi, eles saem daqui de Suzã e vão fazendo essa rota aqui um pouco mais por baixo, param aqui em algumas terras, vão até chegar aqui também em Jerusalém. Neemias 1, 9 diz assim: mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do povo, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então olha que profecia tremenda. Esse povo judeu é um povo que sofreu muito na história, muitas perseguições, vários exílios, várias vezes eles tiveram que sair das suas terras, que é conhecido como as diásporas, mas Deus sempre retraz esse povo para essa região, para essa terra. No ano de 1948, o povo judeu tem novamente a permissão para que voltem para as suas terras, e muitos dos judeus que foram espalhados por todo o mundo, eles têm retornado aos poucos aí para a região que pertence a eles desde o começo da história. Por fim, eu quero falar ali que quando aqueles homens choravam e olharam o templo e eles não viram a mesma glória que tinha o templo de Salomão, o profeta Ageu ele vai dizer: mas a glória do segundo templo será maior do que a primeira. E sabe, queridos, isso não está na Bíblia, é uma aplicação, e eu creio dessa forma também, que quando ele profetiza isso, o que ele está querendo dizer é que a glória do segundo templo seria muito maior, porque o Senhor Jesus entraria no segundo templo. A última aula nós vamos falar sobre o templo de Herodes, mas o templo de Herodes é esse mesmo templo de Zorobabel, porém com a sua expansão. Ele vai expandir o templo, mas é no mesmo lugar, é as mesmas estruturas iniciais, e ele apenas expande o templo. E é nesse templo de Herodes que Jesus entra, que era o mesmo templo de Zorobabel e que foi o mesmo lugar onde foi o templo de Salomão. Então, a glória do segundo templo ela se torna muito maior, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias tão esperado, o Filho de Deus, ele entrou nesse templo, ele andou nesse templo. Então eu creio
que mesmo que a arca de Deus que representava tinha sido perdido, e para aquele povo na época de Zorobabel estavam tristes porque não tinham a presença de Deus, depois o próprio Deus, encarnado em Cristo Jesus, entra no templo e anda naquele lugar como a gente conhece na época de Jesus. Então isso tudo é lindo, é maravilhoso, e eu creio que isso cumpre a profecia do profeta Ageu. Que Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado. Essa aula ficou um pouquinho mais comprida, mas eu fiz questão de fazer bem detalhada, e eu espero que você esteja com vontade aí de ouvir a última aula. Daqui uns dias eu vou estar postando. Que Deus te abençoe, até mais.